Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos começando mais uma live de reflexão espiritual. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre resiliência. É o tema que iremos tratar na noite de hoje. Quero convidar todos os irmãos, quero convidar todas as irmãs para compartilhar aí nas suas redes sociais com as pessoas que são seus amigos, que são suas amigas. E vamos começar a nossa reflexão de hoje, agradecendo a todos os irmãos e a todas as irmãs. E iniciaremos a noite de hoje, dia 10/11/2020, nesta noite de terça-feira, para tratar sobre esse tema deveras importante, que é falar sobre resiliência. É o que iremos tratar na noite de hoje. Quero convidar todos os irmãos, a todas as irmãs, para ir colocando aí seu nome, que daqui a um minutinho a gente vai fazer nossa prece inicial. A gente já pode ir compartilhando aí com seus amigos, com suas amigas, este link que após a gente terminar aqui, a gente vai colocar no Facebook, com o link pelo canal do YouTube, também iremos colocar lá pelo WhatsApp, para aquelas pessoas que queiram também passar para seus amigos, passar para suas amigas, essa palestra da noite de hoje. E podem ir colocando aí os nomes de vocês, já tem 2 pessoas aí, certo? Já pode ir colocando os seus nomes, que a gente vai começar a nossa reunião, fazendo a nossa prece inicial, certo? Deixa eu ver se tem alguém aí. O pessoal está entrando aí. Já vou começar, meus irmãos e minhas irmãs, com a prece inicial da noite de hoje, agradecendo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus neste momento, agradecendo a toda a espiritualidade que possa trazer para cada um de nós o lenitivo espiritual. Vamos elevar o pensamento a Jesus. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz, de amor, neste momento, que as energias abençoadas possa trazer para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs, a luz espiritual. Daí, já tem um comentário aí. Luzia Souza, Deus abençoe você e sua família, Humberto. Luzia de São Médio, prazer, meu irmão. Que a paz de Deus seja contigo. Cada um dos irmãos e cada uma das irmãs podem já ir colocando aí o seu comentário. A gente vai colocar daqui a pouco os comentários de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. E vamos elevar o pensamento a Jesus, Divino Mestre Jesus, de luz, de paz, de amor. Que neste momento a espiritualidade amiga possa trazer para cada um de nós a energia que necessitamos, a energia de paz, a energia de luz espiritual. Em teu santíssimo nome, Jesus, abençoa, ilumina, traz força espiritual para cada um de nós que estamos nessa caminhada espiritual. Em teu santíssimo nome, Jesus, abençoa todas as famílias, aquelas pessoas que estão neste momento padecendo de algum tipo de dificuldade, que possam ser abençoadas com seu santíssimo nome, Jesus. Que a espiritualidade divina possa abrir o coração e a mente de cada um de nós que aqui estamos. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor. Que neste momento as energias abençoadas possam se fazer presente na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Em teu santíssimo nome, Jesus. Que abençoe a cada um de nós que aqui estamos presentes, iluminando, trazendo luz, trazendo paz, trazendo para cada um as bênçãos iluminadas. Em teu santíssimo nome, Jesus. Que possa cada um de nós na noite de hoje estar com a cabeça mais aberta para essas energias, abertas para essa reflexão, que acima de tudo é uma forma de nós abrirmos a nossa mente para expandir cada vez mais a luz espiritual. Em teu santíssimo nome, em nome do Pai Criador, em nome dos Espíritos abençoados, que possamos da noite de hoje por iniciada na paz e na bênção de Deus e de Jesus.
Graças a Deus. Teu santíssimo nome, que possa abençoar, que possa iluminar cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. E como eu falei, meus amigos, minhas amigas, na noite de hoje, a gente vai estar aqui falando sobre esse tema muito importante, que é resiliência. Deixa eu ver se tem alguém que já está colocando alguma opinião. Por enquanto ainda não. Mas daqui a pouco o pessoal está entrando aí e já colocando suas opiniões. Certo? Luzia já colocou aí, ó, já colocou uma opinião dela, pediu a bênção de Jesus, abençoa a família da gente, Deus abençoe a todos nós. E nesse sentido, meus amigos, minhas amigas, a gente vai começar a nossa reflexão, certo? É como sempre nós fazemos, abrindo o nosso canal energético, nosso canal espiritual para cada um dos irmãos que queiram refletir sobre mensagens espirituais importantes. Aqui estamos para trazer um pouco desses conhecimentos espirituais que são advindos a partir de estudos, a partir de experiências e, acima de tudo, a partir da necessidade de estarmos dialogando, de estarmos conversando com muitos dos irmãos, com muitas das irmãs, das mais diversas partes do nosso Brasil, aqui da nossa Paraíba, do mundo, de uma forma geral. E hoje vamos falar sobre esse tema que é muito importante, né? Vamos falar sobre resiliência. Alguns dos irmãos já ouviram falar nessa palavrinha resiliência. O que vocês acham deste termo, que é muito utilizado na atualidade por psicólogos, por terapeutas, por religiosos de uma forma geral, quando falam sobre resiliência? O que se trata a resiliência? Hoje vamos falar sobre o significado desse termo. Vamos falar também na nossa fala aqui, dialogada, sobre o enfrentamento das dificuldades, que tem tudo a ver com falar sobre resiliência. Vamos também falar sobre como desenvolver e aumentar esta capacidade importante, que é a capacidade de resistência e de flexibilidade, que é esta resiliência que nós falamos. E vamos falar sobre características de uma pessoa que é resiliente. O que é uma pessoa resiliente, na verdade, né? A gente trouxe aqui através de um estudo que nós fizemos, e analisamos alguns pontos importantes sobre esta capacidade do ser resiliente, certo? E a gente vai começar a nossa reflexão justamente mostrando este ponto importante. Eu peguei aqui um conceito do dicionário Aurélio, que ele traz um conceito para que a gente possa colocar o tijolo inicial nesta casa da reflexão de hoje. E o dicionário Aurélio, ele diz o seguinte: o significado de resiliência é a capacidade de um material se deformar e a voltar ao seu estado natural. É uma palavra oriunda da física e definida como a propriedade pelo qual a energia armazenada, anotem essa palavra, energia armazenada. Resiliência tem a ver com energia, né? Essa energia armazenada em um determinado corpo deformado e devolvido quando cessa a tensão causadora dessa deformação elástica. Ou seja, a resiliência é a capacidade de um corpo voltar ao seu estado normal após ter sofrido uma pressão, uma deformação, que foi sofrido através de uma pressão. Este é o que o dicionário Aurélio fala, né? Mas a resiliência, acima de tudo, é a capacidade de enfrentamento dos desafios da vida, né? Eu pergunto, você se considera uma pessoa resiliente? Você acha que é ou que não é? Na sua opinião, você se considera uma pessoa resiliente, sim ou não, né? Esta capacidade de estar diante das pressões está intrinsecamente relacionada a essa capacidade importante que é trazida da física, que é a resiliência, essa capacidade de suportar as pressões que deforma e depois volta ao estado natural, que é mais ou menos o que acontece com cada um de nós, que passamos por muitas pressões no decorrer da nossa encarnação, da nossa vida. E nós voltamos ao nosso estado natural. E como é voltar a esse nosso estado natural? Olha só, se tem alguém que está colocando algum ponto de vista aí. Até agora não.
Olha só. E a gente viu este ponto importante aqui sobre resiliência, né? Que é essa capacidade de ceder à pressão e, acima de tudo, de você voltar ao seu estado natural, certo? E a gente vai observar que cada um de nós temos essa capacidade, certo? Intrínseca dentro do nosso ser espiritual. Aí eu pergunto, você se considera uma pessoa resiliente? É importante nós pensarmos sobre isto. Sou ou não sou resiliente diante dos desafios da vida? Enfrentando uma dificuldade com resiliência, né? Como é que a gente deveria se posicionar diante dessa capacidade de não ceder a estas pressões cotidianas, essas pressões diárias? A gente vai falar aqui sobre alguns pontos, vamos dizer assim, concretos da vida que não tem a ver não somente com a parte espiritual. Vamos falar sim da parte espiritual, mas vamos trazer alguns pontos da questão material mesmo. Uma vez que a capacidade da resiliência ela é trazida da física concreta, né? Energia que é armazenada e que se traduz como essa forma de ceder, depois voltar ao seu estado natural. Como é que a gente pode enfrentar dificuldades da vida com a resiliência, com essa capacidade de enfrentamento de desafios? Eu coloquei alguns pontos aqui importantes para a gente refletir. Agora, e você, meu irmão, e você, minha irmã? O que é que você acha sobre este tema, resiliência? Eu coloquei alguns pontos importantes aqui. Diante do enfrentamento das questões mais difíceis da vida da gente, um ponto importante que a gente sempre fala é respire e avalie a situação. Tem gente que diz assim, conte até 10. Respire. A forma que a gente diz assim, de respirar é até uma questão importante que nós costumamos dizer que ao você respirar, você dá esse tempo de resistência ao seu corpo diante de pressões, você está fazendo com que o seu próprio corpo se reoxigene as suas próprias células. E respirar é muito importante diante de algum problema que a gente está passando, diante de um desafio. É importante que a gente comece a pensar isso. O outro ponto importante no enfrentamento de desafios com resiliência é você enfrentar e você ir ao encontro de desafios de forma firme, não ter medo. Outro ponto importante de você enfrentar os problemas com resiliência é você não desistir nunca, mesmo diante daqueles desafios mais complexos da vida da gente, que a gente acha que não vai ter solução, que a gente acha que não vai ter nenhum tipo de direcionamento. Ó, tem Socorro Nóbrega que está aí, Amaral Campos, algumas pessoas que já estão aí, já podem colocando suas opiniões, viu? Deixa eu ver. Colocando suas opiniões, podem ficar à vontade, já tem algumas pessoas que estão aí na rede social. Outra coisa importante, meus irmãos e minhas irmãs, diante desses desafios da vida da gente, é você não desistir nunca, como eu falei, sempre estar enfrentando as questões cotidianas da vida, é você ter certeza de que as coisas sempre irão melhorar. A gente precisa sair desse ciclo vicioso do pessimismo, do pensamento negativo, de que as coisas não vão dar certo. Temos que ter esta certeza maior que é, nós iremos melhorar. Iremos melhorar sim. E essa certeza precisa estar intrínseca dentro de nós mesmos, certo? É preciso nós superarmos essas situações, é preciso nós nos restaurarmos por dentro, nós prosperarmos de forma fortalecidas. Isso é muito importante diante das questões das dificuldades da vida, né? Se você quiser colocar sua opinião aí, pode ficar muito à vontade, que a gente vai respondendo, a gente vai dialogando aqui, certo? Não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso mesmo, para conversar, para colocar os seus pontos de vista, ninguém com dono de verdade, né? Olha só, outro ponto importante que eu quero falar para vocês, meus amigos e minhas amigas, tem a ver com um questionamento que eu passo para vocês aqui, que vocês podem responder. Vocês podem colocar a sua opinião aí, mas nós iremos desenvolver essa pergunta aqui no decorrer da nossa fala, certo? Como desenvolver
ou aumentar a nossa resiliência, essa capacidade de resistência aos desafios da vida. Como é que você costuma geralmente fazer para desenvolver e para aumentar esta capacidade? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você, meu irmão, minha irmã, o que é que você fala sobre isso? Ponto importante para nós começarmos a nossa importante reflexão sobre esta grande capacidade que é da resiliência, é nós observarmos que precisamos dar uma leitura à tensão muscular. Diante dos desafios, diante dos problemas cotidianos da vida da gente, nós ficamos muito tensos. Né? E essa tensão, ela passa para a nossa parte corpórea, para a nossa parte muscular. Nesse sentido, além de termos essa resiliência a nível espiritual, a nível mental, psicológico, precisamos também trabalhar essa resiliência a nível corporal. Uma vez que nós, quando estamos muito tensos diante de problemas, o nosso corpo fica também com a tensão muscular muito forte. Digo isso para vocês como professor de educação física, como professor da área de saúde, que isso, a ciência mostra para a gente isso, que a tensão, certo, muscular, ela muitas vezes advém dessas pressões que estão na nossa mente. Tem pessoas que, quando se sentem pressionadas, elas ficam com o corpo todo enrijecido. E o que é que a gente pode fazer para trabalhar, não somente a nível mental, mas a nível corporal? A gente vai começar pelo nível corporal. Aprendermos a adotar métodos práticos de relaxamento. Eu não sei se os irmãos gostam de fazer algum tipo de relaxamento, de você colocar uma música, de você colocar um incenso, de pessoas que gostam no seu espaço, fazer suas orações, cantar suas músicas, seus mantras, mas você tem um espaçozinho de relaxamento. Até relaxamento a nível de mental e a nível corporal também, fazer massagens corporais, fazer exercícios corporais que o seu corpo ele vai relaxando aos poucos para dar uma resposta, certo, mais positiva e proativa para a sua mente. Nós costumamos até dizer, eu posso até dizer que enquanto professor de educação física, né, que praticar esporte pode aumentar sim esta resistência do nosso corpo físico, da parte muscular, né? Pode aumentar. A pessoa que pratica exercício, por exemplo, eu gosto muito de praticar exercício, especialmente dançar, fazer musculação, correr de uma forma geral. O praticar esporte ajuda muito a fazer essa leitura, essa nova releitura da tensão muscular, porque o praticar um esporte, praticar um exercício, vai aumentar o nosso ânimo, vai aumentar a nossa disposição. É uma coisa que eu recomendo, certo? Para todos os irmãos, para todas as irmãs que estão tensos diante de problemas da vida. Mas tem outras coisas importantes que a gente vai citar aqui nesta questão de como aumentar a nossa capacidade de resiliência. Além de você trabalhar com a questão corporal, certo? Tem outra coisa importante que é você trabalhar com a questão da sua autoconfiança. Aproveitar parte do tempo para ampliar os seus conhecimentos. Através do aumento dos conhecimentos, você vai começando a trabalhar a sua autoconfiança. Como diz o próprio Evangelho de Jesus, a verdade vos libertará. E é diante disso que a gente concorda com muitos dos estudiosos da área da psicologia, que nós precisamos ampliar o leque de conhecimentos para que nós possamos ter mais autoconfiança, porque o conhecimento vai fazer uma coisa importante, que é o abrir das nossas portas, não somente materiais, mas também as nossas portas mentais. Para que nós possamos trabalhar, aumentar a nossa resiliência, é preciso que também nós aumentemos a nossa coragem. Eu costumo dizer que não é todo mundo que tem coragem para viver, coragem de enfrentar os desafios da vida. A pessoa ter coragem, acima de tudo, na minha humilde opinião, é assumir riscos, porque a vida tem muitos riscos, mas riscos calculados. Não é você chegar de frente de um abismo, sabendo que o abismo está ali, você vai dar um passo à frente e vai cair. Não. É você correr riscos calculados, saber onde você está pisando e para onde você vai. Para isso, é preciso nós assumirmos determinados riscos na vida da gente, fazer algumas coisas, não ficar preso. Ficar preso, não ter coragem, não auxilia a pessoa a aumentar a sua capacidade de resiliência, né? Por quê? Pois não adianta brigar com os problemas, não adianta a gente estar no, como a gente costuma dizer,
indo contra esta maré. A gente precisa enfrentar a maré, né? Para que muitas vezes essas energias pesadas elas possam ser destruídas por nós mesmos. Ou seja, um ponto importante para aumentarmos a nossa resiliência é nós termos coragem. Outro ponto importante no aumento da nossa resiliência é o que nós chamamos de criatividade. As pessoas resilientes, elas são muito criativas. Usar a criatividade, usar a imaginação é importante porque começa a quebrar, por exemplo, as rotinas da vida da gente. Rotinas que muitas vezes são rotinas que nos colocam para baixo, rotinas que não são legais para a nossa vida. Nós precisamos quebrar para seguir outros caminhos, seguir outras rotas. É importante a gente quebrar. É preciso usar a criatividade para mudar os que nós chamamos de hábitos, principalmente os hábitos equivocados que nós trazemos de encarnação após encarnação. Para começarmos, então, nós resolvemos essas diversas situações que nós chamamos de situações imprevistas da vida da gente, situações adversas na vida da gente, situações delicadas na vida da gente. Para isso, nós precisamos usar de quê? De criatividade. A criatividade é essa grande ferramenta, meus irmãos, minhas irmãs, para o aumento da nossa capacidade de resistência, de resiliência. Deixa eu ver se tem alguém aí. Por enquanto, ainda não. Daqui a pouco o pessoal está colocando suas opiniões. Olha só. Andréia deu uma entrada por aí. Maristela, Luzia. O pessoal está por aí. Graças a Deus. Tassiana, Josimar Culano também está por aí. Um grande abraço para vocês. Olha só. Diz, meus irmãos, outra coisa importante. Deixa eu ver se tem uma opinião aqui. Luzia Souza, tá? Deus abençoe a família. Já coloquei isso aqui. Diante disso, tem uma coisa importante para o aumento da nossa resiliência, que é nós trabalharmos com mais otimismo diante da vida, diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. São muitos desafios e que muitas vezes leva a gente a entrar em abismos de pessimismo, do fracasso, da inércia. E a resiliência, ela precisa de uma dose muito forte de otimismo. Transformar-se em um otimista incurável, visualizando sempre um futuro bom, um futuro melhor, ter certeza de que tudo passa e o melhor está por vir, como tem uma mensagem de Chico Xavier que fala justamente sobre isso, uma mensagem chamada Tudo Passa. O tudo passa, meus irmãos, está relacionado com tudo isso. Você tem uma visão otimista diante da vida, mesmo essa vida estando dura, crua, difícil para você, nós precisamos ter um pouco mais de otimismo. Sei que muitos dos irmãos podem, nesse momento, estar passando por alguma dificuldade financeira, dificuldades com a justiça, dificuldade de relacionamento com filhos, com marido, com esposa, e assim por diante, no trabalho. Mas nós precisamos ter uma dose maior de otimismo. Uma dose que nós precisamos para levantar um pouco a cabeça diante das dificuldades difíceis da vida da gente. Nosso irmão Luiz, que está entrando aí, ó, boa noite, meu irmão. Inclusive, irmão Luiz foi a pessoa que sugeriu essa palestra, falar sobre resiliência. Não é isso, meu irmão? Foi o irmão Luiz que sugeriu há alguns dias atrás. Nesse sentido, nós falamos aqui sobre alguns pontos importantes. Ó, o irmão Luiz está aí, um abraço. A gente falou aqui que para desenvolver ou aumentar a resiliência, a gente passa por pontos importantes, como trabalhar a questão corporal. Ó, ele está dando obrigado aí. A gente falou sobre a questão do aumento da autoconfiança, a coragem, só relembrando aqui, viu? A questão da criatividade, que a gente colocou aqui no ponto inicial da nossa fala, a questão do otimismo também. Outra coisa importante, meus queridos e queridos amigos e amigas, ó, nosso irmão Luiz, dando muito obrigado aí pelo tema, para que nós possamos aumentar nossa resiliência, essa capacidade importante do nosso ser espiritual, é preciso a gente, diante dos desafios da vida da gente, a gente ter um pouco mais de bom humor. É muito difícil a gente estar no dia a dia e a gente ser aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa com raiva, aquela pessoa que nós costumamos dizer, pessoas tóxicas.
Eu não gosto de estar perto de pessoas assim. Eu não sei se os irmãos também têm essa mesma impressão, porque a gente acaba muitas vezes entrando, às vezes, nos próprios ciclos viciosos daquela pessoa. A gente precisa levar uma mensagem de otimismo, de paz, de amor, mas o que não pode é você se deixar levar por essas energias do mau humor, as energias tóxicas que as pessoas têm, né? A gente leva a nossa. Se a pessoa não aceita, a gente se recolhe e segue o caminho. Porque a gente não pode se contaminar com essas energias, né? E o bom humor é uma dessas ferramentas importantes para trabalhar a resiliência, né? Nosso irmão Luiz, ele está colocando uma opinião aí, ó. Temos que correr atrás e nunca perder a esperança. É verdade, irmão Luiz. É preciso nós apurarmos esse bom senso, ou esse senso de humor, e a gente desarmar aos poucos as armadilhas dos pessimistas, porque são muitos os pessimistas encarnados no planeta. Quantas e quantas criaturas vêm aqui para a Terra já com o pensamento do fracasso? Embora que o objetivo de nós virmos aqui para a Terra não seja o fracasso, seja pelo contrário, seja o processo de evolução do ser espiritual. É o objetivo de todas as criaturas. Nossa irmã Dailva já está entrando aí, ó, dando boa noite para Dailva, também grande amiga, muito resiliente também. E a gente precisa desarmar um pouco dessas energias pesadas do pessimismo para que a gente se fortaleça, né? Para que nós possamos também, meus irmãos e minhas irmãs, aumentar o nosso processo de capacidade de resistência, de resiliência, de flexibilidade, tem uma coisa importante, que inclusive eu estava conversando com uma amiga minha antes aqui, que é você trabalhar a sua espiritualidade na religião que você quer, na linha filosófica que você quer, independente que seja religiosa ou não, na linha de espiritualização do ser, que vai além de uma religião, o processo de espiritualização do ser. Nós costumamos dizer que o trabalho com a espiritualidade faz com que você observe a necessidade do seu despertar espiritual. É preciso para que nós sejamos resilientes, resistentes diante do desafio, tenhamos uma espiritualidade mais forte. Para nós termos uma espiritualidade mais forte, é preciso nós termos mais confiança no sagrado, no divino, no Deus, em Deus. Porque a pessoa que tem confiança em Deus, ela nunca está só. Ela tem até um suporte psicológico maior de enfrentamento diante das coisas. E a confiança em Deus leva a um fortalecimento importante, que é o fortalecimento da nossa fé. A fé que nós chamamos como processo de cura do ser espiritual. Porque sempre que Jesus fazia um trabalho de equilíbrio do ser espiritual, ele dizia isso. No processo de equilíbrio, precisamos ter fé. A tua fé te salvou, a tua fé te salva. Jesus fala isso muito nos seus evangelhos. E é preciso a gente ter uma confiança maior em Deus, na espiritualidade maior, nos guias espirituais, nos nossos anjos tutelares, que estão o tempo todo ao nosso lado, que precisamos sempre estar atentos a isso. Esses são alguns pontos iniciais importantes que eu destaquei aqui, para que nós possamos aumentar a nossa resiliência, é trabalharmos com as nossas tensões musculares, a nível físico mesmo, com a autoconfiança, com a coragem, com a criatividade, com o otimismo, com o bom humor, que é muito importante, e trabalhar especialmente o lado espiritual, tendo mais confiança na espiritualidade. Mas é uma coisa que eu pergunto para vocês, quais as vantagens de ser resiliente? Será que tem vantagem de ser uma pessoa resiliente? O que é ser resiliente? É uma pessoa que é resistente e é flexível diante das adversidades, que ela consegue suportar tudo isso. Olha só, o nosso irmão Luiz está colocando outra opinião aí, ó, e se mantivermos o sentimento de gratidão a Deus, a nossa caminhada se torna mais leve. É o que o nosso irmão Luiz está colocando aí. Aí eu questiono para vocês, meus amigos e minhas amigas, quais seriam as vantagens dentro de ser uma pessoa resiliente. Nós falamos aqui que tem coisas importantes no processo da resistência, da flexibilidade espiritual, que é tudo isso. Desde o processo de espiritualização até condições físicas, de não ceder tão fortemente às pressões. Mas isso é uma vantagem para a gente? E quais seriam essas vantagens? Eu vou começar aqui elencando algumas dessas vantagens
Os irmãos podem ir comentando sobre elas, sobre outras vantagens de ser resiliente também. Mas a primeira vantagem que eu elenco aqui para vocês, para aquela pessoa que pretende ser mais resiliente, é que a resiliência permite a nossa reciclagem pessoal. Como assim? Permitir a nossa reciclagem, nosso processo de ajuste energético, né? De renovação das nossas energias, de reintegração, que nós chamamos de ajustamento ou reajustamento das realidades. A reciclagem pessoal basta justamente disso. Uma pessoa resiliente está o tempo todo se reciclando. Ela não para que nem um redemoinho. Ela está o tempo todo se mexendo, se envolvendo em energias diferenciadas, que não caem naquele redemoinho do pessimismo, por exemplo. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem de você ser resiliente é você fornecer a oportunidade de curar as velhas feridas. Porque a pessoa que não é resiliente, ela fica com feridas na alma e ela fica com feridas abertas por longos e longos anos e longas até encarnações. E a pessoa resiliente vai colocando um medicamento importante, que é o medicamento de oportunizar a curar essas feridas. A gente saber que está ferido e precisa colocar o medicamento certo, o medicamento da fé, o medicamento de Jesus diante do seu evangelho divino. Essa é a segunda vantagem. Você ser resiliente, você vai curar feridas que muitas vezes são milenares de outras encarnações e até desta mesmo. É você não guardar rancor, é você não guardar mágoas, por exemplo, trabalhando essas feridas interiores. A terceira vantagem que eu elenco aqui para vocês, meus amigos, que vocês podem aí também comentar sobre essas que eu citei agora, certo? O que é que vocês acham sobre isso? Se é verdade, se vocês acrescentam mais alguma coisa, né? A terceira vantagem de você ser uma pessoa resiliente é você descobrir novas formas de lidar com a vida. Porque a vida, ela é muito complexa, ela é muito cheia de detalhes que a gente precisa estar muito atento. E você tem como várias novas formas de lidar com a vida, nos reorganizando de forma mais eficaz, de forma mais eficiente, de forma que você traz resultados imediatos e resultados sólidos para uma vida plena e uma vida que busca cada vez mais a felicidade interna. Nosso irmão Luiz está colocando outra opinião aí. Ele diz assim, ó, ser resiliente, olhar para dentro de nós mesmos e ter a oportunidade do nosso melhoramento. É o que nosso irmão Luiz está colocando. É verdade, meu amigo Luiz. A outra vantagem que eu elencaria aqui para vocês, que eu elenco para vocês aqui, de você ser resiliente, é que você tem uma melhor preparação para lidar com as pressões. Muito de nós tem e lidam com as pressões cotidianas, pressões psicológicas, pressões financeiras, pressões de relacionamento, pressões no trabalho, pressões das mais diversas formas. E você, enquanto pessoa resiliente, você lida com todas essas pressões, mesmo sabendo que são grandes os problemas, mas você sabe que você enfrenta esses problemas e vai conseguir vencer muito desses problemas num momento, porque existem desafios, existem problemas que muitas vezes eles não são solucionados de uma única vez, mas você trabalha para que se solucione esses problemas dentro de um processo de ajustamento com as leis espirituais, com as suas leis internas, como o nosso irmão Luiz está colocando aí, olhar para dentro de nós e ver a força que nós temos. A outra vantagem que eu elenco para os irmãos, para as irmãs de ser resiliente, é você fornecer meios de reduzir pressões desnecessárias, reconhecendo como são criadas e como são mantidas. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, existem muitas pressões na vida da gente que são desnecessárias. Às vezes a gente coloca celas nas nossas costas que não são nossas, que acaba trazendo pressões que não são nossas. Cada um tem que seguir o seu caminho, compreendendo que precisa trabalhar com as pressões do mundo, com os desafios do mundo.
Nosso irmão Luiz está colocando aí outra opinião, ele está dizendo o seguinte, sabemos que as dificuldades nos ajudam a crescer, justamente, ajudam a crescer. Agora, se você não entende que essas dificuldades são desafios de aprendizagem, elas não vão ajudar você a crescer. Elas vão ajudar ao contrário, a você a aprofundar o fosso espiritual do seu não despertar o ser interno que nós precisamos. Outra vantagem de você ser resiliente é você desenvolver a capacidade que cada um tem de se adequar e flexibilizar as situações sem perder seus objetivos. É muito importante a pessoa resiliente. Eu sempre coloco essa como uma das características principais de eu ser resiliente. É você ser mais flexível, é você ser uma pessoa menos irredutível diante das coisas da vida da gente. Porque muitas vezes a gente coloca situações na vida da gente que diz assim que não tem outro caminho, e tem vários caminhos, né? A gente que muitas vezes não quer ver esses caminhos ou não quer trilhar esses caminhos, por motivos mais diversos, né? Outra coisa importante que eu trago para vocês, né? São as características de uma pessoa resiliente. Quais seriam essas características? Eu peguei aqui meus estudos, um cara chamado Friedrich Flesch, e ele fala sobre resiliência e ele traz algumas características da pessoa resiliente. Uma pessoa resiliente, como é que a gente pode identificar? Friedrich Flesch, ele traz não uma receita de bolo, mas ele traz através dos seus estudos, certo? Estudos psicológicos, uma série de características que mostram o que é ser uma pessoa resiliente. A primeira característica que Friedrich Flesch ele destaca da pessoa resiliente, já foi até colocada aí por irmão Luiz, é a capacidade de aprender. A pessoa resiliente tem uma capacidade de aprender maior, por isso é uma pessoa mais inteligente, não somente a inteligência em termos de QI, de consciente de inteligência, mas a emocional, a espiritual e assim por diante. Esta capacidade de aprender, ela está muito mais presente nas pessoas resilientes, nas pessoas resistentes, nas pessoas flexíveis, nas pessoas que elas têm uma mente mais aberta para novas alternativas, para novos caminhos. Eu acredito que é uma das grandes características de uma pessoa resiliente. As pessoas resilientes, no geral, elas são mais inteligentes. As pessoas menos inteligentes, não vou dizer burras, né? Menos inteligentes, porque todo mundo tem inteligência. As pessoas menos inteligentes, geralmente elas são muito turronas, são muito cabeça dura, fica muitas vezes batendo no mesmo prego. E às vezes é preciso você bater em outros pregos também, né? Pegar um martelo da vida e tentar outras furadas, outros caminhos, né? Precisamos sempre ter uma mente mais aberta. Outra característica da pessoa resiliente é uma pessoa que se autorrespeita. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Uma pessoa resiliente, ela se respeita. A gente precisa se respeitar. Muitas vezes nós não nos respeitamos. Nós nos autossabotamos. Muitas vezes nós afligimos torturas a nós mesmos por não saber lidar com as pressões da vida. E a gente precisa ter um maior autorrespeito. As pessoas resilientes, elas se respeitam. Porque elas seguem o fluxo das energias. É uma outra característica importante. Pessoas resilientes, elas seguem o fluxo das energias. Elas sabem, muitas vezes, expandir essas energias espirituais de uma forma muito sábia, né? Nosso irmão Luiz está colocando outra opinião aí, está dizendo que temos que ter a mente aberta para a vida evolutiva. Exatamente. Ou seja, precisamos ter mais autorrespeito. Pessoas resilientes, elas têm essa capacidade mais presente no seu ser psicológico, no seu ser espiritual. Elas se respeitam muito mais do que aquelas outras pessoas que não são resilientes. As pessoas turronas, as pessoas cabeça duras, elas não se respeitam e nem respeitam o outro. Porque a opinião que vale é só a opinião dela.
E isso faz ela sofrer muito, sofrer muito. A pessoa resiliente, eu já até coloquei aí, ela tem uma característica que é muito interessante, que chama-se criatividade. Porque o resiliente, ela tem criatividade porque ela tem solução, não única, mas ela procura várias soluções para desafios diversos. Ela procura alternativas, alternativas que possam ser aplicadas para ver qual delas pode dar certo, caminhos diversos para ver se pode dar certo. Deixa eu ver se tem uma opinião aqui, ó. Já foi colocada de Luiz, ou seja, as pessoas resilientes, elas são mais, muito mais, bem mais, vamos dizer assim, criativas, muito mais criativas. Seguindo a nossa reflexão aqui, nós podemos dizer que as pessoas resilientes, elas possuem uma habilidade muito interessante, que é a habilidade de recuperar a autoestima, que é uma das coisas que a gente fala bastante nas casas espíritas, nas terapias de uma forma geral, que nós vemos muitas pessoas com autoestima muito baixa. Precisa se trabalhar essa autoestima. Pessoas resilientes, elas recuperam muito rapidamente essa autoestima. Mesmo ela estando com a cabeça baixa em muitos momentos, né? Ela, daqui a pouco ela tem uma força tão grande dentro dela que essa autoestima faz com que ela se levante de forma mais rápida. É muito interessante esta habilidade, né? As pessoas resilientes, ela tem uma independência de espírito. Deixa eu ver aqui a opinião de Luiz, tá? Como diz o ditado, se vira nos 30, é verdade. Exatamente isso, meu Luiz, né? As pessoas resilientes, ela tem uma independência muito maior do seu ser espiritual. Por quê? Porque elas têm mais autonomia, ela não fica esperando só o outro, pela decisão do outro, pelo que o outro vai falar, pelo que o outro vai fazer, não. Ela tem um pouco mais de autonomia. Essa autonomia leva também ao fortalecimento da sua liberdade. Enquanto mais responsabilidade, enquanto mais compromisso, nós temos mais liberdade. Porque a liberdade advém disso, de compreensão das suas responsabilidades. A pessoa que é resiliente, ela tem interdependência. Olha só que coisa interessante. Não vivemos sozinhos, isolados no mundo. Vivemos em conjunto. E por isso, o ser resiliente, ele sabe viver no conjunto. Ele sabe da importância da interdependência no processo de crescimento do espiritual, o processo evolutivo do seu ser. Isso é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião. Não. A pessoa resiliente, ela tem a habilidade de fazer e de manter amigos. As pessoas não resilientes, elas são muito tóxicas, como eu falei lá no início da nossa fala. As pessoas tóxicas, elas não são muito resilientes. As pessoas resilientes, elas gostam de fazer amizade, elas mantêm o seu ciclo de amizades nutridos, através do diálogo, através da solidariedade, através da conversa boa, da boa disposição, do bom humor, como eu falei lá no início. A resiliência dá tudo isso. A resiliência, meus irmãos, traz uma outra característica importante para as pessoas, que é a disposição para sonhar. As pessoas resilientes sonham muito mais. E as pessoas que sonham mais, elas têm muita capacidade de que esses sonhos comecem a se tornar realidade. Não fica somente no sonho. Quando eu digo sonho, não é aquele sonho somente de você ir dormir, mas os seus sonhos e suas perspectivas de vida. O resiliente é assim. O resiliente, meus irmãos, como eu falei inicialmente, ele tem senso de humor. Ele não é uma pessoa ranzinza, uma pessoa que fica com raiva, né? Uma pessoa que ela tem uma energia muito boa. Ela tem um senso de humor bem bacana. É aquela pessoa que todo mundo quer estar com ela, quer estar conversando com ela, quer estar aos tempos, porque é uma pessoa que bota o outro para cima, que ela vai para cima, mas também bota o outro para cima. E isso é uma das características também da pessoa resiliente. A pessoa resiliente, ela tem uma grande variedade de interesse. Por que ela tem uma grande variedade de interesse? Porque ela não fica batendo num prego só, ela não fica numa frente única.
ela procura várias alternativas para tudo na sua vida, porque ela tem essa flexibilidade. Aí a gente começa a ver que são várias características e tem muito mais. Essas são algumas que foram elencadas aqui por mim, através desse autor chamado Frederick Flash, que fala sobre características de uma pessoa resiliente. Aí a gente começa a pensar, o problema, na verdade, muitas vezes não é problema. E eu fiz até uma palestra uns dias atrás, no Centro Espírita do Nosso Lar, que falo que problemas não são problemas são desafios, desafios de aprendizagem. O problema é uma atitude com relação ao problema, como você vê o problema. A chave, meus irmãos, está na forma como interpretamos as experiências estressantes da vida, as experiências difíceis da vida. O estresse depende de como cada pessoa trabalha as suas próprias forças. Como é que você trabalha essas forças? Como é que você lida com as pressões na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na política e assim por diante? Como é que você lida? Se você é uma pessoa intempestiva, provavelmente você vai quebrar muito a cara. Se você é uma pessoa resiliente, você vê as várias alternativas, né? Para uns, tudo é muito fácil de superar. Para outros, o impacto dos obstáculos e das dificuldades é quase insuportável. A diferença, meus irmãos, é definida pela coisa que nós chamamos de resiliência, que é essa capacidade de se recolocar facilmente nos golpes sofridos diante da vida. O estresse, ele não vem só dos fatos, mas de modo como interpretamos esses fatos. Como diz o professor Pietro Trabucchi, como é que interpretamos esses fatos do nosso dia a dia? Aí vem algumas perguntas, meus irmãos, importantes. Fale sobre um tempo em sua vida em que você se sentia mais corajoso. Como você era corajoso? Como você era mais seguro? Era melhor? Era pior? Né? Aí a gente coloca aqui uma coisa importante que a gente já falando, que é o trabalhar com a espiritualização. Confie em Deus para ter força. Deus, ele vai ajudar muito a gente. Por exemplo, eu peguei várias passagens aqui bíblicas que falam sobre esse processo de ajuste energético e espiritual. A Bíblia fala sobre isso, os livros sagrados falam sobre isso, mas eu trouxe aqui algumas passagens bíblicas que eu não vou interpretá-las, mas eu vou só citá-las, para que vocês possam ver que na Bíblia fala sobre isso, e Jesus falava sobre isso, que fala sobre isso para nós. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele fala no processo de espiritualização, no processo de confiança em Deus, para a gente ter força do enfrentamento, que é a questão do ser resiliente. Romanos 8, 28 diz, se Deus puder ser para nós, quem pode estar contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Não estamos sozinhos, lembremos disso. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 31. Todas as coisas trabalham juntas para o bem a eles que o amor de Deus nos permite. Ou seja, tudo que acontece com a gente necessariamente é para o nosso próprio bem, até coisas que não achamos muitas vezes positivas, mas é para que a gente cresça com essas situações de amadurecimento espiritual. Em Filipenses, ele fala também essa confiança em Deus para ter força, no capítulo 4, versículo 13, em Filipenses, lá na Bíblia, Novo Testamento, diz assim, eu posso fazer todas as coisas por Cristo que me fortalece. Cristo é esse farol, Cristo é essa bússola. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, diz o seguinte, com homens todas as coisas são impossíveis, porque a gente coloca muito impedimentos, né, meus irmãos? Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Vamos falar de novo. Para nós homens, as coisas muitas vezes são impossíveis, mas para Deus, nada é impossível. É por isso que é importante a gente se apegar a Deus, porque Deus vai dar essa força, essa capacidade de resistência, de resiliência diante das coisas. É muito importante a gente ver isso, né? Olha só, a gente hoje, meus irmãos, a gente
tentou aqui trazer para vocês alguns desses pontos importantes, né? De sermos uma pessoa resiliente, né? Olha só, deixa eu ver se tem mais alguma opinião aí, ó. Buscam verdadeiramente o caminho para o seu melhoramento. Luiz ainda está colocando, a gente não veio à Terra para fazer turismo, isso é verdade, a gente veio à Terra para melhorar, muito melhorar, de forma propositiva, não é verdade? E hoje, meus irmãos, nós trouxemos aqui essa reflexão sobre resiliência, alguns pontos importantes, né, que foi trazido, que foi debatido aqui com a gente durante a noite de hoje, para que nós possamos cada vez mais termos essa noção de que precisamos ser resilientes diante da vida e diante dos desafios que a vida nos apresenta, certo? A gente já vai chegando ao final, daqui a alguns minutinhos a gente vai estar encerrando a nossa live. Vamos fazer a nossa prece final, quero que os irmãos coloquem já os seus nomes aí, para a prece final, e a gente vai pedir para cada um dos irmãos já ir levando o pensamento a Jesus, para que nós possamos estar conectados com essas energias abençoadas, essas energias divinas. Vamos, nesse momento, levar o pensamento ao alto, certo? Agradeço a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre esse ponto importante que é o trabalho de fortificação espiritual. Deixa eu ver se tem mais opinião aí. Luiz está colocando, dando gratidão. Dailva está colocando, minha amiga Dailva, foi maravilhoso. Certo? Gratidão para todos vocês, meus irmãos. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar depois na rede social essa live para quem quiser ver em algum outro momento, certo? Vamos levar o nosso pensamento a Jesus nesse momento, vamos fazer a nossa prece final. Agradecido, meu irmão, minha irmã, estou a cada um de vocês que na noite de hoje puderam compartilhar comigo desta importante energia, que é a energia de estarmos juntos no processo de crescimento espiritual. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor. Neste momento abençoado, nós aqui estamos com o nosso coração aberto de muitas energias positivas. Queremos, nessa prece final, pedir por todas as criaturas que estão no enfrentamento dos desafios da vida, que estão passando por problemas de saúde, que estão passando por problemas financeiros, que estão passando por problemas de doença de uma forma geral. Para que a espiritualidade trabalhe e traga muita energia para os irmãos e para as irmãs. Na noite de hoje, quero pedir à equipe socorrista dos irmãos espirituais, médicos e enfermeiros espirituais, que auxilie o nosso irmão Darísio, que desencarnou nestes dias. Nosso irmão Darísio, um grande trabalhador da doutrina espírita, que a família, que os amigos de jornada possam fazer uma prece por ele. Temos a certeza de que os irmãos espirituais estão já recebendo aquele irmão trabalhador da doutrina, trabalhador do Evangelho de Cristo, muito amigo, uma pessoa que gosto bastante, o irmão Darísio. Tenho certeza, assim como o irmão Heraldo, que desencarnou dias atrás, tenho muito respeito pelo irmão Darísio. Quero pedir também pelo professor Abraão, que não desencarnou, mas está no hospital com problema de saúde do coronavírus. O vírus não acabou, meu irmão, o vírus não acabou, meu irmão. Eu quero dizer, neste final, que cada um dos irmãos e das irmãs tenham cuidado, se previnam, não se coloquem em situações de risco. Não estou colocando aqui para vocês terem medo, mas para que vocês amem cada vez mais a vida.
final, nós só pedimos a Deus e a Jesus que fortaleça todos nós, que traga bênçãos para todos nós, e que possamos terminar essa noite com o nosso coração aberto para todas essas energias divinas, essas energias gratificantes que o nosso ser espiritual recebe em todos os momentos. Graças a Deus. E na noite de hoje, os irmãos recebam abundantemente essas bênçãos. Restabelecimento de saúde, restabelecimento, acima de tudo, de equilíbrio espiritual. Divino Mestre Jesus, abençoa e ilumina a cada um de nós. Graças a Deus. Nosso irmão Luiz está dizendo assim, seja. A Ilva dando seu amém. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Cláudio Sudário também está aí. Prazer, viu, meu irmão? Muita luz e muita paz. Que na noite de hoje nós possamos nos sentir abraçados pela espiritualidade maior. Que possamos terminar essa noite, Jesus, com o nosso coração mais tranquilo. Daqui a pouco irei editar esta live, irei colocar no YouTube, no meu canal Humberto da Nóbrega Alves. Quem ainda não acessou, acesse, compartilhe, dê o seu joinha, certo? Nossa irmã Tassiana está aí, ó. Muita luz também, minha irmã Tassiana. E daqui a pouco a gente vai estar divulgando em outras redes sociais essa live aí. Podem passar para outros irmãos. Maria Félix também entrou aí agora. O pessoal está entrando. E a gente vai estar encerrando, meus irmãos. Esse encerramento apenas eu quero reiterar minha gratidão a cada um dos irmãos que me acompanham nas terças e nas quintas. Quando não acontece é porque alguma outra atividade eu fui resolver. Mas eu agradeço a todos vocês pela prestigiosa presença nessas lives. Sabemos que nem todo mundo está muito aberto a estar refletindo durante uma hora sobre algum tema, sobre alguma coisa. É muito tempo, né? Mas a gente precisa de parar um pouquinho para pensar, parar para refletir, parar para olhar para dentro de nós mesmos, certo? Agradecidos. Quinta-feira nós estaremos de volta. Nós estaremos trazendo um novo tema. Amanhã ou depois eu vou estar disponibilizando nas redes sociais. Aquela pessoa que colocou seu copinho com água, meu copinho com água está aqui, ó, fluidificado, certo? E agradeço a cada um de vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Uma boa noite. Um beijo no coração, um abraço. Jesus nos abençoe e que possamos dar continuidade mais uma semana de muita prosperidade e de muita abundância espiritual. Muitas bênçãos. Paz, luz e saúde para todos nós. Deus abençoe.